Está no ar o programa Aviva, ó Senhor, a tua obra, levando a palavra do Senhor para a sua casa. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós. Olá, ouvintes da Renascer FM 87,9. Eu sou o pastor Gustavo Carvalho. Estou passando aqui neste programa Aviva. Que Deus abençoe sua casa, sua família. Que este dia seja um dia especial, aonde as bênçãos do Senhor serão derramadas sobre a sua vida, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu convido você agora para um momento de fé, convido você agora para juntos podermos meditar na palavra do Senhor e sermos tocados por esta palavra, para que Deus possa realizar em nós o seu projeto, o seu propósito, em nome de Jesus. Para quem ainda não me conhece, sou pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular Azusa, aqui em Auma, juntamente com minha esposa, a pastora Cris Silva, e todo o nosso ministério. Estamos trabalhando em favor de vidas, com o lema Amar e Servir. E nesta oportunidade estamos aqui na Rádio Renascer. Recebemos o convite do nosso amigo Pablo para nós estarmos aqui trazendo esta palavra de vida para abençoar vocês em nome de Jesus. E na palavra de hoje, eu queria trazer os aspectos do ministério do Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos estar alicerçados dentro daquilo que é o propósito do Senhor, porque Deus tem um propósito. E antes de nós iniciarmos esta mensagem de fé, eu queria muito pedir você que aonde você estiver, se possível, ore comigo em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós apresentamos diante do Senhor este projeto chamado Aviva. Que o Senhor possa abençoar aqui a Rádio Renascer, em nome de Jesus, os diretores, todos que estão envolvidos nos bastidores deste projeto. Que o Senhor abençoe cada família aonde a palavra do Senhor está entrando agora através das ondas deste rádio. Nós oramos para que esta palavra seja viva e eficaz em nome de Jesus. Os aspectos do ministério do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, nós precisamos saber que são 4 pilares baseados no ministério de Jesus, que é Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus cura, Jesus voltará. Nós queremos dizer para você que esta é a mensagem central da fé cristã. Um resumo do que cremos será ministrado agora sobre a sua vida. Jesus Cristo, Ele é quem faz isto por nós. Vamos então agora explorar de forma ainda que resumida, porque o assunto é muito grande, o tema ele é vasto, tem muitos artigos que nós poderíamos falar aqui, mas nós vamos falar sobre Jesus, o Salvador, o batizador com o Espírito Santo, o médico dos médicos e o rei que há de vir. Primeiro ponto é Jesus salva. O que significa então salvação? O que significa salvação? Salvação é ser resgatado do pecado, o pecado da morte eterna. Todos nós pecamos, todos nós erramos, todos nós falhamos. Eu costumo dizer que pecar é você errar o alvo. Você tem algo para ser feito, você tem uma direção, você sabe como fazer e de repente você erra. De repente você não consegue acertar o alvo. Então, o Senhor Jesus Cristo, Ele nos resgata do pecado e da morte eterna. Olha só o que diz a palavra do Senhor, que é a base da nossa fé. Romanos capítulo 3, verso 23 diz:
porque todos pecaram e destituídos estão da glória do Senhor, da glória de Deus. E então nós precisamos agora sermos resgatados para de novo ter esta glória com Deus. E aí surge uma pergunta: como Jesus salva? Escuta, Jesus salva a nós através da sua cruz, através do sacrifício na cruz. Domingo passado nós tivemos a Páscoa. A Páscoa, ela representa isso, essa passagem, essa mudança, essa virada em nossas vidas através do sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele morreu para pagar a pena pelos nossos pecados. Em João capítulo 3 e versículo de número 16, é o versículo central da Bíblia, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui há algo interessante, por quê? Porque quando Jesus ele é dado por Deus, ele é dado como Filho unigênito. E ele morre como Filho unigênito. Mas quando ele ressuscita como Filho primogênito, a primícia de muitos filhos. Ou seja, hoje nós podemos ser filhos de Deus. Você pode se tornar um filho de Deus, uma filha de Deus, e eu também. É só seguirmos o que está escrito em João capítulo 1, verso 12, que diz: ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberem, recebem também o poder de serem feitos filhas e filhos de Deus. Olha que maravilha! Então, como nós podemos receber a salvação? Perceba que eu estou fazendo perguntas e respondendo estas perguntas porque são dúvidas constantes mediante a fé cristã. Para recebermos a salvação, nós devemos crer em Jesus Cristo como o nosso Senhor e Salvador e confessar a Ele os nossos pecados. Nós devemos reconhecer diante de Jesus as nossas falhas, os nossos erros, reconhecer que o pecado, ele em algum momento nos dominou, em algum momento éramos escravos do pecado. Perceba que eu vou dar alguns exemplos: mentira, os vícios, tudo isso é pecado. E tudo aquilo que domina a nossa vida em forma de escravidão, no sentido que eu não consigo viver sem, que eu passo mal, aquilo domina, eu preciso ter para que eu tenha tranquilidade, já está me dominando. Tudo aquilo que me vence, eu me torno escravo daquilo, aquilo se torna senhor sobre a minha vida. Em Romanos capítulo 10, versículo 9, diz que se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então a salvação, ela é muito simples no ponto de vista das nossas ações, porque nós não somos salvos por nossas obras, nós somos salvos pela obra magnífica, extraordinária, maravilhosa de Jesus. Jesus fez isso por nós. Basta apenas eu crer no meu coração que Ele é o Senhor e também confessar com a minha boca que Ele é o meu Senhor. O segundo ponto sobre o ministério de Jesus, sobre os aspectos que compreende o seu trabalho, é que Jesus, ele é o batizador com o Espírito Santo. Sim, o divino Espírito Santo, ele é concedido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que é o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo é uma experiência que o crente em Jesus Cristo, ele se torna cheio do poder do Espírito Santo para, primeiramente, testemunhar sobre Jesus Cristo e, segundo, servir a Deus, porque ninguém
pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se o Espírito Santo não estiver com ele, movendo a ele, convencendo ele a isso. Ou seja, o Espírito Santo, no grego, é poder, que significa dunamis, o poder de uma dinamite. Este poder agora passa a estar dentro do crente em Cristo Jesus para testemunhar e para servir a Deus com alegria. O Espírito Santo, ele é uma promessa de Deus Pai e também uma promessa de Jesus. A promessa que Jesus fez de enviar o Espírito Santo aos seus seguidores, ela se cumpre em Atos dos Apóstolos. Em Atos capítulo 1, verso de número 5, diz que, porque João batizou vocês com água, em verdade vos batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Ou seja, quando Jesus ele tem um contato em um momento do seu ministério com João Batista, ali ele vê João batizando com água. E o próprio João diz que eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele disse, eu batizo vocês com água para purificação do corpo, mas Jesus batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo, ele é um batismo no nosso espírito, para nos identificar em filiação, que agora somos filhos e filhas de Deus. E o batismo com fogo, também representado no Espírito Santo, é o batismo no caráter, fazendo o homem ser um homem segundo o coração de Deus, fazendo a mulher ser uma mulher segundo o coração de Deus. As evidências do batismo com o Espírito Santo, as evidências do batismo com o Espírito Santo. Uma das evidências é o falar em outras línguas, como visto em Atos, capítulo 2, versículo 4, quando houve a descida do Espírito Santo no batismo chamado de Pentecostes. E todos que estavam ali foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito concedia que aquelas pessoas falassem. Em Jerusalém, naqueles dias, estava tendo uma festa, a festa do Pentecostes, e vieram pessoas do mundo inteiro, subiram a Jerusalém para fazer ali uma celebração. Então tinha pessoas de muitas nações. E quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, que estavam reunidos no cenáculo, cerca de 120 pessoas, todos eles foram cheios do poder e começaram a falar em outras línguas. E todas as pessoas que estavam pelo lado de fora, que começaram a ouvir falar, eles estavam entendendo em sua língua materna tudo aquilo que os discípulos de Jesus estavam falando. Porque o Espírito Santo concede um dos seus poderes a nós, é o falar em outras línguas, para que nós possamos pregar a palavra de Deus a todos os povos. E também concede o falar em línguas, que é a língua dos anjos, para a edificação própria. O terceiro aspecto do ministério de Jesus Cristo é que Jesus cura. E agora eu quero falar para você que me ouve neste momento, que aqui pela rádio ou que nos assiste pelo canal do YouTube, que Jesus é o médico dos médicos. E como médico dos médicos, ele vai operar através dessa transmissão, porque ele transcende o poder do tempo e do espaço e ele te alcança agora para te curar, para te libertar de toda enfermidade em nome de Jesus. A cura divina que Jesus manifesta, o poder, ela transcende as doenças físicas, emocionais e espirituais. Há na Bíblia muitos exemplos e a Bíblia relata que esses exemplos foram Jesus curando pessoas, libertando pessoas, transformando a vida destas pessoas. Em Mateus capítulo 8, verso 16, por exemplo, diz:
E chegada a noite, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Talvez alguém possa dizer, mas isso aconteceu há muitos anos atrás. Mas existe um texto da Bíblia que alimenta a nossa esperança, a nossa fé de crer que agora Jesus vai te curar. Hebreus capítulo 13, versículo de número 8. Inclusive é o lema da nossa igreja, a igreja do Evangelho Quadrangular. Jesus Cristo é o mesmo ontem, no passado, é o mesmo hoje, no presente e eternamente será no futuro. Então, creia que hoje o Senhor pode te curar e não importa a enfermidade, se é física, emocional, psicológica, o Senhor, Ele te cura. Mas para que o Senhor possa te curar, você precisa ter fé. Porque a fé, ela que produz o milagre que nós tanto desejamos alcançar. A fé, ela desempenha um papel importantíssimo na nossa cura, na nossa libertação, na nossa transformação. Em Marcos capítulo 5, versículo 34, conta a história de uma mulher que sofreu 12 anos com uma hemorragia. E ela ia de mal a pior. Ela fazia tratamentos médicos, ela gastava com remédios e ia de mal a pior, nada resolvia o seu problema. Mas ela, ouvindo falar de Jesus, ela pensou consigo mesma, se eu apenas tocar nele, se eu apenas tocar na orla da sua veste, eu serei curada. Aí o texto diz assim, e ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Significa que a fé que ela manifestou, mostrou para Jesus o desejo do coração dela, o desejo de ser curada. E Jesus deu muito mais para ela do que simplesmente a cura física. Jesus deu a ela a salvação. Jesus disse, a sua fé te salvou. O que salvou você agora foi a sua fé. Então nós precisamos acreditar e ter fé de que esta situação vai virar. Vai mudar, Deus vai mudar a história aí agora. O câncer no seu corpo agora, o seu corpo será curado. Você vai ser curado nos rins, você vai ser curado no estômago, nos ossos, nas articulações, nos nervos, nos músculos, no sistema nervoso, nos teus olhos, nos teus ouvidos, você será curado. Por quê? Porque Jesus Cristo, Filho de Deus, é o médico dos médicos. E em nome de Jesus, nós ordenamos que essas enfermidades aqui citadas e outras mais saiam da tua vida e você receba saúde no nome de Jesus. O quarto e último aspecto do ministério, do serviço de Jesus, ainda vai se cumprir. Está no futuro, que é Jesus voltará. A igreja do Evangelho Quadrangular, por exemplo, nós cremos que Jesus voltará como o grande rei. O grande rei que há de vir. A promessa da volta de Jesus é algo tremendo e real. Jesus prometeu que voltaria para buscar os seus seguidores e estabelecer entre eles o quê? O seu reino eterno. A volta de Jesus, para mim, e eu quero que seja para você também, é tão real quanto o ar que eu respiro. Porque a Bíblia diz que fiel é aquele que prometeu. A Bíblia diz isso, que nenhuma das promessas que o Senhor fez caíram por terra. Jesus disse, céus passarão, a terra passará, mas as minhas palavras, elas permanecerão. E na volta de Jesus, a Bíblia fala sim, que haverá sinais que precederão a sua volta. Por exemplo, rumores de guerras, fomes no mundo, terremotos e apostasia. Está registrado no livro de Mateus, capítulo 24, do versículo 3 ao 13. Você pode pesquisar.
Você pode fazer uma consulta na internet ou abrir a sua Bíblia na sua casa. Mateus capítulo 24, versículo 3 ao 13. Vai falar dos sinais. Os discípulos de Jesus perguntaram: mestre, quais serão os sinais da sua volta? Quais serão os sinais que nós, ao ver, saberemos o Senhor está voltando? Então Jesus disse isso, né? Jesus falou de guerras, Jesus falou de fome, terremoto e apostasia. Apostasia é uma separação total. Apostasia é como um divórcio, é uma separação. E quantas pessoas, né, estão vivendo uma vida separada da fé com Deus? Então, o conselho que eu dou é que estejamos nós preparados. Nós devemos estar vigilantes e preparados para a volta de Jesus, vivendo uma vida de santidade, de testemunho do seu amor. Escuta, a gente se prepara para tanta coisa, a gente se prepara para a viagem, escolhe o lugar, se vamos de avião, de trem, de carro, como nós vamos. Nós escolhemos com quem vamos relacionar, quem serão os nossos amigos, nós escolhemos com quem nós queremos casar, né? Nós escolhemos o trabalho que vamos fazer, nós escolhemos tanta coisa. E por que então não escolher aonde passar a vida eterna? Por que então não escolher aonde está na vida eterna? Porque um dos aspectos do ministério, do trabalho de Jesus que veio se cumprir, é que ele veio para salvar o que estava perdido. Ele veio para buscar e salvar o que se perdeu. Jesus é o Salvador. E ele virá um dia com o seu reino glorioso. E nós devemos então nos preparar, porque Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus cura e Jesus é o grande rei que voltará. Esta mensagem, eu torno a dizer, ela é central na nossa fé, na fé cristã, que nós possamos então receber do Senhor Jesus Cristo a salvação, que nós possamos receber então o batismo com o Espírito Santo através da nossa busca, porque nós não podemos viver apenas em um aspecto, dizendo assim: Jesus me salvou, eu entreguei a minha vida para Ele, agora pronto, está ok, está bom, está ótimo. Não, o Senhor ele tem mais para você. O Senhor ele tem poder agora para entregar na tua vida, para que você seja um instrumento nas mãos do Senhor. Você será usada pelo Senhor em profecias, em dons de curar, em dons de palavras, de conhecimento e de sabedoria. O Senhor te usará para sinais e maravilhas e muito mais, conforme a necessidade que o Espírito Santo identificar na igreja do Senhor. Olha só, nós também temos que confiar, porque a cura é algo que vem proveniente da nossa fé. E se nós crermos, Jesus Cristo, o médico dos médicos, está operando agora, porque o poder de curar está vivo e eficaz, está fluindo agora através da onda, da rádio, através dessa transmissão. Jesus Cristo, o médico dos médicos, vai operar na tua vida em nome de Jesus. E viver também a expectativa da sua volta. Então, ou seja, nós não sabemos quando Jesus voltará. Nós não sabemos se volta hoje, se volta amanhã, daqui 1 ano ou 10 anos. Mas nós devemos estar prontos, preparados. Nós não teremos tempo de nos organizar de última hora, porque a volta de Jesus será 7 milésimos de segundo. É um piscar de olhos. Quando você pisca os olhos, não dá tempo de você arrumar nada, consertar nada, pedir perdão para nada. Você já deve estar pronto, preparado, preparada para este grande dia. Jesus virá e esta vinda será um evento que marcará a igreja em todas as eras. E eu quero agora, no final desta mensagem, orar com você e convidar a você que, ouvindo esta palavra,
entendendo um pouco dos aspectos do ministério de Jesus, o Salvador, eu gostaria que você recebesse esta salvação na sua vida, porque é algo de graça, é algo simples, é algo poderoso. É algo que é maravilhoso. É você entender que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único por amor de todo aquele que nele crê. E talvez você ficar ainda com dúvida pensando, mas eu tenho vício, eu tenho problemas, eu tenho dificuldades. Escuta, o que Jesus Cristo fez foi nos justificar diante das obras do pecado. E se for para eu consertar a minha vida e não depender de que Jesus faça algo por mim e eu chegar até a Ele limpo, santo, curado, não haveria necessidade de um Salvador. Basta então você agora convidá-lo e reconhecer que Ele é o único, não tem outro, não tem outra. Ele é o único Senhor sobre a sua vida. Ele é o único Salvador da sua vida. E basta você entender e confessar a Ele os seus pecados. Se você mente, se você rouba, se você adultera, se você faz algo que não agrada ao Senhor, o apóstolo Paulo diz assim: todos aqueles que cometem essas obras são da carne, não façam mais. Não façam mais. Por quê? Olha como é simples receber a salvação. Romanos 10:9 diz que se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor e crer no teu coração, aleluia, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Amém? Basta então nós orarmos agora e aonde você estiver, você confessar que Jesus Cristo é o Senhor e que Deus o ressuscitou dentre os mortos e você será salvo. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o maior milagre que nós podemos receber agora é a salvação, porque sem a salvação não adianta a prosperidade, sem a salvação não adianta a cura, sem a salvação não adianta receber nenhum outro benefício proveniente do Senhor. Por isso, Pai, hoje, homens e mulheres, jovens, crianças, adolescentes que ouvem esta mensagem estão tomando agora uma decisão de crer que Jesus Cristo é o Senhor e estão agora confessando com suas bocas, estão crendo no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Por isso, Pai, abençoa agora esta pessoa, escrevendo o nome dela agora no livro da vida, em nome de Jesus. Aleluia. Repita comigo esta oração, diga assim: eu reconheço Jesus como o meu único e suficiente Salvador. Eu creio que Deus Pai o ressuscitou dentre os mortos pelo poder do Espírito Santo. Eu creio nisto, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Ao confessar, você recebe a sua salvação. E agora, outra oração que eu faço é para que você seja curado. Minha amiga, meu amigo, meu irmão em Cristo, minha irmã, o Senhor, Ele é poderoso para mudar o diagnóstico da tua vida agora. Você que está desenganado pela medicina, você que tem meses de vida ou dias de vida, em nome de Jesus agora, receba a cura através do médico dos médicos. Você que está numa cadeira de rodas, você que está cego, surdo, paralisado, eu agora ordeno que esse espírito de enfermidade agora seja amarrado e seja agora expulso da tua vida, e eu declaro seja curado agora em nome de Jesus. Que o Senhor toque no seu estômago, que toda essa azia, essa úlcera, essa hérnia estomacal desapareça da sua vida agora em nome de Jesus. Esta pedra nos rins, na vesícula, seja curado agora. Esta insuficiência renal,
Em nome de Jesus, agora seja curado no intestino agora. Em nome de Jesus, seja curado no teu coração, nos teus pulmões. Seja curado agora nos teus olhos. Seja curado de toda enfermidade que gerou esta cegueira. Em nome de Jesus, e revestido pelo poder do Espírito Santo agora, seja curado. Seja curado de toda surdez. Seja curado agora de todo problema que veio no sistema nervoso, um AVC, um derrame, que deixou uma sequela, uma paralisia no seu corpo agora, uma limitação. Em nome de Jesus Cristo agora, o médico dos médicos, eu oro para que você seja agora curado, e este diagnóstico seja mudado na tua vida, em nome de Jesus. Receba agora, do alto da tua cabeça, uma unção fresca que desce dos céus, que estão abertos sobre a sua vida, e receba a cura dos vírus, bactérias, enfermidades, em nome de Jesus. Patologias, seja agora curada, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, glória a Deus, que Deus abençoe. Eu agradeço esta oportunidade rica, maravilhosa, que Deus nos concede aqui através da Rádio Renascer, a Rádio 87,9 FM. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, a sua casa, a sua família, que o seu dia hoje seja abençoado pelo nosso Senhor Jesus. Que a paz esteja na tua casa, que a paz esteja contigo. Deus abençoe. Lá na nossa igreja, Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Francisco Migre 309, área de lazer da Manga, nós temos culto aos domingos, 19 horas, e terças-feiras, às 20 horas. Nós te convidamos para vir viver um tempo de milagres, um tempo especial, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pessoal. Um abraço.